Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro nesse momento sombrio, mas que a gente tenta ainda trazer as notícias do Flamengo para vocês, tenta também desmentir algumas coisas absurdas, né, que são faladas, algumas coisas de pessoas mal informadas. Eu espero que ele se retrate, né, publicamente, porque estava mal informado. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, é treta mesmo, tem treta mesmo, mas a gente já vai começar passando informação para você que está chegando aqui, quer saber se é verdade. Saiu no UOL o seguinte: Flamengo sonda agente de Hulk e entra na briga com Gringos e Atlético Mineiro para contar com o atacante Hulk. Ele que desperta o interesse de vários clubes e a bola da vez também entre duas equipes brasileiras. Depois de Atlético Mineiro apresentar o projeto esportivo ao jogador, agora foi a vez do Flamengo mostrar interesse e abrir conversa para tomar nota de detalhes importantes. Olha só, eu entrei em contato com fontes ligadas ao Flamengo que me falaram que houve uma procura de informações apenas. Não chegou a prosseguir para a conversa ainda, tá? Não chegou a prosseguir para a conversa ainda, mas houve sim, confirmado, a gente confirmou essa informação do UOL, houve sim um contato, mas não houve um início de conversa. O Flamengo procurou por informações do Hulk, mas não prosseguiu. Então essa situação do Hulk é confirmada, não tem blá blá blá. O Flamengo realmente foi atrás de informações do atacante Hulk. Então, o All Sport disse que dirigentes rubro-negros procuraram o empresário Nuno Ferreira, responsável por agenciar a carreira do atleta. E aí, diferentemente do Fla, o Galo já apresentou uma proposta oficial, né? E a expectativa é que o Hulk defina, então, o seu futuro ainda no fim dessa semana, tá? O próprio staff do jogador já havia admitido isso recentemente. Além desses dois clubes, do Flamengo e do Galo, tem mais clubes interessados. Tem um clube da Major League Soccer, a preferência dele entre Major League e Brasil vai ser Brasil, ainda mais os clubes da grandeza do Flamengo e o próprio Galo com Sampaoli, né? O Flamengo tem que resolver primeiro também essa situação de técnico, a gente vai estar falando com vocês sobre isso. O Porto de Portugal, eu acho que também ele prefere o Flamengo do que o Porto. Pelo menos penso eu, né? E também tem uma equipe do mundo árabe de olho aí no ex-jogador da seleção brasileira, tá? Então a gente confirmou essa informação com fontes ligadas ao Flamengo. Segundo o PVC, o Grêmio não vai escalar uma equipe mista, um time misto ou uma equipe de transição contra o Flamengo por precisar de pontos para ir à Libertadores. O presidente do Grêmio não vai autorizar a escalação de um time totalmente suplente, né? Vai haver lesões e suspensões, mas não time de garotos, tá? Então ele falando que o Grêmio terá desfalques como o Jeromel, né? Pode não escalar Matheus Henrique, que jogou com dores contra o Internacional, e o Renato pode optar por uma equipe mesclada, tá? Como fez em grande parte da campanha, mas terá um compromisso, jogar bem e tentar somar pontos. Então, aquele mistão mesmo, não. Ele vai mesclar, tá, alguns jogadores. Pelo menos essa é a informação do PVC. Isso também não por generosidade, nem por cavalheirismo com o Internacional, mas por precisar de pontos para garantir vaga na próxima Libertadores, já que ele precisa ser campeão da Copa do Brasil para também garantir vaga. Então ele não sabe se vai ser campeão, ele precisa garantir pelo brasileiro. Eles estão em 6º lugar e a 1 ponto de vantagem do Fluminense, e aí não pode se complicar, né? Se ele perder para o Flamengo, se complica nessa briga por Libertadores. Eu vou passar para vocês aqui essa situação aqui chata, antes da gente estar falando sobre a situação aí toda de Rogério Ceni, até porque isso tem a ver com a questão do Rogério Ceni. O Luiz Roberto, e aí o Planeta do Futebol no Twitter retweetou, Luiz Roberto falou o seguinte: tem muito funcionário de clube, logo falando sobre o tema Flamengo, né? Inclusive estava no banner lá, Flamengo joga mal e perde para o Atlético Paranaense. Aí ele fala, citando, né, praticamente, ele não fala o Flamengo, mas
Tem muito funcionário de clube colocando amigo para fazer pergunta amigável nas entrevistas coletivas. Lamentável, diga-se de passagem. Vamos colocar para fazer pergunta nas coletivas quem realmente cobre o dia a dia dos clubes, né? Ô Luiz Roberto, teus repórteres estavam lá ontem, repórter da Globo. Por que eles não fizeram pergunta? Por que eles não fizeram? Os youtubers estavam lá. Você está atacando os youtubers, é isso mesmo? Está incomodando a você o fato dos youtubers estarem ganhando espaço, o fato de jornalistas e comentaristas como Mauro César saírem da TV e escolherem o YouTube? Tá te incomodando? Você tá reclamando, olha só, você tá mal informado. Todos os setoristas podem perguntar. Sempre foi assim, em todos os jogos, tá, da história do Brasil, de qualquer campeonato, só faz pergunta quem tá na coletiva de imprensa. Seja no Rio, seja fora. Só quem tá lá é presencial. E na pandemia manteve a mesma coisa, ao contrário daquelas coletivas à distância que todo mundo se credencia, todo mundo faz pergunta. E nessas coletivas no estádio, só quem está no estádio pode perguntar. E vocês tinham repórter, era transmissão da Globo. Era transmissão da Globo. Por que você está falando isso? Você é mal informado. Na coletiva, eles formam um grupo com os jornalistas que estão no estádio. E só quem está no estádio pode perguntar. Tanto é que eu não pude perguntar. Até porque você está falando que é amigo de funcionários e, né, eu não vou entrar nessa porque, inclusive, eu nem estava no estádio. Eu raramente vou ao estádio, fui só contra o Palmeiras. Só pode fazer pergunta quem está no estádio, meu amigo. Se informa antes de você falar essa besteira, tá? E lá, a Isabelle Costa, que aí sim trabalha em parceria aqui com o canal, ela fez uma pergunta, inclusive questionando ele sobre a briga com o Gabigol. Muito elogiada por muita gente. Então bate na boca antes de falar besteira. Antes de acusar os outros. Antes de falar que os clubes estão colocando pessoas para fazer perguntas. Eu sei quem são as pessoas que estão falando. Você está incomodado com a mídia independente. Bate na boca. Tá certo? Tá falando besteira. E uma outra coisa. A pergunta do Choque, do porquê que ele sempre tira a Arrascaeta e o Gabigol, que vocês estão repercutindo. Foi ruim? Vocês estão repercutindo e achando interessante. A pergunta também sobre a questão do Muniz, aquela coisa toda, teve outras perguntas também de manter o Vitinho jogando mal. Todas as perguntas ontem foram boas e todas foram de youtubers. Chora na cama, que é o lugar mais quentinho. Tá incomodando vocês? Problema de vocês. Invistam. Que os portais invistam e mandem jornalistas. Porque sempre foi assim, até antes da pandemia. Na sala de coletiva só perguntava quem tava. Você não podia ligar pro telefone e mandar pergunta, não. Nunca teve isso. Tá viajando, cara. E é por lista de chamada. A pessoa que responde primeiro e manda a pergunta, ela que entra primeiro. É por lista. A pessoa mandou a pergunta entra. A mesma coisa a coletiva com os jogadores que tem rolado. Em todos os clubes. Tá certo? Nada mais a acrescentar. Nada mais a acrescentar. Bem, às 21 horas eu vou estar participando de uma live no canal JS, aqui no YouTube. Depois eu vou estar no canal Rubro News também, com o Júlio. E eu gostaria de falar aqui sobre uma situação interessante, né? E vai ter aqui uma live no canal Paparazzo Rubro Negro 2 com a Isabelle Costa também. Eu convido vocês. E o Flamengo está lançando esses copos da Libertadores aqui, muito bacanas. E esse bonequinho também aqui, essa almofadinha do Zico, campeão do mundo de 81, nas lojas oficiais, tá? Os copos são muito legais. Eu vou só falar com vocês sobre o Rogério Ceni, mas eu estou mostrando para vocês. Inclusive, o Jorge Jesus tem uma entrevista dele, antiga, mas que eu queria muito falar para vocês sobre isso. O Jorge Jesus falou, inclusive, lá na época na Fox com o Zinho, que Arrascaeta e Gabigol são jogadores que você não tira, porque a qualquer momento eles podem resolver. Eles podem estar mal o jogo inteiro, mas em uma chance eles resolvem. E assim foi o título da Libertadores. E o Jorge Jesus falou isso
e eu achei interessante a gente falar sobre isso. Ele avisou que jogador como Gabigol você não tira do jogo, tá? E esses são os copos que o Flamengo está lançando nas lojas oficiais, comemorativos da Libertadores, tá? O bonequinho do Zico, campeão do mundo de 81, Bruno Henrique, olha que copo, Rei da América, e o Zico, esse sim, Libertadores e Mundial, Zico e Gabigol, né? As duas Libertadores do Flamengo. Esse copo aqui, vou falar pra vocês, esse copo tá demais. Esse copo tá demais. A TSC Marketing aí, lançando nas lojas oficiais. Bem, eu quero falar aqui agora da incoerência do Rogério Ceni. Depois eu vou ler os comentários dos torcedores para ver quem os torcedores querem como treinador do Flamengo. Eu vou ler uns 10 comentários. Foi postagem nossa no Instagram. Rogério, quando chegou, disse que conhecia os influenciadores digitais do Flamengo na entrevista. Quem lembra? Ele responde, ele fala isso. Conheço, acompanho. Que acompanhava as redes sociais. E hoje ele diz que é um universo paralelo que ele não acompanha muito. Incoerente, Rogério Ceni. E claro, né? Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos, sim. Ele fala. Ele falou. Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos, sim. Que todos bons jogadores podem jogar juntos em algumas oportunidades. Sendo que no Carioca, os dois jogaram juntos, fizeram gols com tabela e passe de calcanhar, inclusive. O fato de que ele usa muito pouco a nossa camisa, só bota no treino lá, camisa azul e tal, raramente ele usa a nossa camisa, é mais um fator pra gente estar falando. E poucos jogos, né, transmitidos pela TV aberta para gerar um retorno e visibilidade para os patrocinadores, e ao invés de tentar quebrar a desconfiança e a falta de identificação com o clube e com a torcida, não, ele reforça isso. Agradecer o Bernardo German que me pontuou algumas coisas interessantes aqui, né, e lembrar que o Domi anteriormente passou por surto de Covid, viagens internacionais e nacionais, jogava a cada 2 dias e o Rogério continua, né? Qual é a desculpa? O Rogério consegue ter campanha muito pior do que a do Domi, que já não era boa, que sofria várias goleadas, mas a gente está aqui para comentar essas incoerências do Rogério Ceni, né? Agora tentando explicar que dá para usar Pedro e Muniz, mas não dá para usar Pedro e Gabigol. É surreal, galera, surreal. Bem, eu vou ler aqui os comentários desse post. Realmente, segurar o Rogério Ceni é morrer abraçado. O certo seria trazer um cara para ser auxiliar permanente depois e assumir até o fim do Brasileiro 2020. Assim dito, já estaria planejando a temporada de 2021 com um treinador experiente. Qual nome você, torcedor, gostaria para 2021? O Davi Joventino, ele responde aqui, Leonardo Jardim ou Vitor Pereira. O Fla Paródias Clube, o Petit, acho que seria JJ. Acho que JJ seria a primeira opção, mas tem outro. Depois o Galhardo, do River. Não gosto de técnico brasileiro, mas se for para apostar em um que seja o Renato Gaúcho, pois é o mais gabaritado para a função. Foram quase 2.000 comentários. O Lucas Leão pede o JJ. Saviola Dutra pede o Galhardo. O Rodrigo Cardoso Linhares pede o Jorge Jesus. O Leonardo Weisman, meu amigo Weisman, pede o Renato Gaúcho, chegou a hora dele no Fla. O Beto Sodré, lá de Manaus, Renato Gaúcho, ou Jorge Jesus, ou Galhardo. Eu lembro um nome interessante para vocês, o BKSS. A Thaísa Paulucci ganhou nosso sorteio mês passado, eu lembro dos nomes. Papa, fica muito difícil de acreditar no time com um cara desse no comando. Os caras vão morrer abraçado com ele. A nossa voz não adianta para nada. Os caras lá dentro estão cegos. O Lucas Dantas LP, irmão, acabou o nosso sonho. Com o Ceni é só pesadelo e o responsável é o senhor Marcos Braz, que vai morrer abraçado com o Ceni, Vitinho e toda a sua arrogância. O OLC Machado, JJ. Daphne 13 Silva.
Marcelo Galhardo, treinador FD, Papa, não acredito que o Ceni vai continuar, não dá mais. O PH Maciel 10, voltar o JJ. O Jonatas Kaique, Renato Gaúcho, melhor nome. Soares Luiz Carlos, JJ ou Renato Gaúcho. O Patrick Novoa e o Vitinho, vai embora quando? O Giva Mendes, Marcelo Fera, acho que ele tá pedindo para agora, para repor. Né? Técnico tampão, né? O técnico interino. O João Ryan 5, Galhardo ou Renato Gaúcho. O TC Carneiro, JJ, Galhardo ou Renato Gaúcho. É unânime isso aí. Muitos pedindo um dos três. E aí nós temos vários pedindo Galhardo, como o Nininho, JR05, o Renato Viegas. Temos aqui o Fernandinho Dutra, JJ Renato ou Sampaoli. Ele mudou um pouquinho. O Leonardo B. Mourão, Renato Gaúcho, o único viável e que condiz com a realidade do possível. Rodrigo Soares pede o Dunga. O Gusfer Souza pede o JJ, e assim como ele, também a Priscila Alves Pereira. O Cássio pede o Galhardo, Danilo S. Almeida pede o Fera, o Léo Cabral pede o Sampaoli. Thiago R. Fraga, nesse momento, o melhor para assumir seria o Juan, depois buscar o Renato Paparazzo. O Lucas Monteiro, PI, Felipe Luiz. O Matheus Alexandre, Renato ou Galhardo. O Williams Rocha, Rueda, está assumindo já a seleção colombiana. O Davi Rocha, Miguel Ángel Ramírez, mas aí já está com tudo certo no Inter. Matheus Ayala, Leonardo Jardim. O Felipe Ferreira 81, o negócio é trazer o Galhardo mesmo, o melhor. E o Vitor HG94, nenhum time no Brasil tem dinheiro para trazer ele. O Imcaio, Galhardo Jardim ou Rui Vitória. A galera tinha esquecido do Rui Vitória, agora dois aparecem aqui com o Rui Vitória. O Doug Bezerra tem que ser de fora, Rui Vitória é um bom nome. Anderson Sonhe Rivelto, Leonardo Jardim. Dorival até o fim do campeonato, lembrando que ele teve problema com o Diego Alves. Traz o Andrade para terminar esse campeonato, o Dr. Mário Sotão. O único possível, Jorge Jesus. A Costa Natália Costa, né? Que participou aí também na nossa enquete, né? Nossos comentários da postagem. Eu convido você que gostou da nossa resenha, que está aqui até agora com a gente, que se inscreva aqui no botãozinho vermelho, acione a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. O momento é muito triste, mas eu convido você a se inscrever. Estamos chegando a 1.100.000 inscritos. No comentário fixado vai ter aí o nosso clube de membros para você se associar, ou clube VIP, né? Clube de membros, você tem o nosso grupo de membros, tem sorteios todo mês. Clube VIP tem sorteio também e tem um manto autografado a cada 3 ou 6 meses, depende do clube que você escolher. Tem também uma outra situação para passar para vocês, que é o desconto da espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto nas lojas online apenas usando o cupom PAPA. E você tem 10% de desconto, avisando que é seguidor do Paparazzo Rubro Negro lá na outsidertours.com.br. @Outsider Tours, TOURS, Outsider Tours, @, né, Outsider Tours. Isso no Instagram, no Twitter e